Estamos aqui na Stork, esse sábado muito abençoado, e fazendo as comprinhas, né? A propaganda era grande, mas a realidade é diferente. Não está tão baratinho assim. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reino. Glórias a Deus. Pensando e meditando sempre na Palavra de Deus. E é sobre o Senhor Jesus mesmo que eu estou aqui pensando. E chegando à conclusão que Jesus é um agente de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz ao coração de Deus e uma vida abençoada com Deus. O Deus Pai, o Deus único, o nosso Deus e o nosso Pai. Glórias a Deus. Então Ele é o agente de Deus, né? Ele que nos conduz em todo o tempo. E também aquele que intercede por nós diante do Pai, né? Sempre. Aleluias. Porque Ele é o agente de Deus para a nossa salvação. Glória a Deus. Nós vemos que Jesus, Ele veio e se manifestou em obediência, sendo humilde e se colocando numa posição de servo. Glória a Deus. Ele veio para servir. Mas servir a quem? Antes de qualquer coisa, o próprio Deus, o próprio Pai. Então, ele tinha esta missão. E nessa missão, ele foi obediente até a morte. Lembramos então ali no jardim do Getsemane, quando ele ora a Deus, e ele pede ao Pai que, se possível fosse, não é? Se possível fosse que ele fosse então exonerado, vai dizer, isentado dessa obra. Ele sentiu ali o peso da coisa. Eu queria passar, nada estava oculto a ele. Então ele ora ao Pai nessa missão, um momento onde o Espírito e a carne entram em confronto. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele diz, né? Então, a gente sabe, queridos, que o Espírito venceu, né? Terceira vez ele diz: Pai, se essa é a tua vontade, que se cumpra. Tá, mas a gente então entende aí, amado, que ele veio para cumprir a vontade de quem? Do Pai. Aí que está a questão. Todo o tempo Jesus, ele glorifica o Pai. Como também ele nos mostra que nós devemos também glorificar ao Pai. Então ele cumpre, né? E se entrega, e a gente sabe que naquela cruz, então, essa era a missão dele, morrer pelos nossos pecados, né? Mas, voltando ao tempo, no Concílio da Trindade, que está em Isaías, onde a gente sabe que houve uma pergunta do próprio Deus. E essa pergunta é: quem irá por nós? E ali então foi decidido que Jesus iria, ele decidiu. Então ele não veio obrigado, ele veio, aleluias, de livre e espontânea vontade e obediência ao Pai, salvar a humanidade, se colocar naquela cruz como o Cordeiro Santo, Imaculado de Deus. Aleluias, isso é algo maravilhoso. Mas Deus está falando algo para todos nós. Glória a Deus. Então ele se entregou por nós naquela cruz, derramou seu sangue precioso. A gente sabe que na cruz ele faz uma declaração linda: está consumado. Aleluia. Quer dizer, vencemos, cumprimos a missão. E ele diz ao Pai isso. Nós vimos muitas pinceladas da palavra de Deus em relação à relação de Jesus com o próprio Deus.
Por exemplo, quando o jovem rico exalta, ele diz, não, bom é o Pai. Ele sempre declara que Deus é Deus, é o Pai dele, e que ele estava em obediência, em missão, como agente de Deus para a salvação da humanidade. Então é mais uma coisa que se vê, aleluias, e é claro, sempre está dizendo, né, que é o Pai que o glorifica, e você e nós também, amém, amados? Nós que servimos a Deus, não esperamos nenhuma glória do homem, porque é Deus que nos dá essa glória, que já nos deu, na verdade, aleluia, nosso galardão. Então ele sempre está transmitindo tudo que ele faz e honrando ao Pai, aleluia, porque ele é o agente de Deus. Veja bem, tudo que ele fez, toda capacidade, sinais, de onde que vem? Bem, ele mesmo diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quem deu esse poder para ele? O Pai. Então, tudo que aconteceu, aleluia, é a vontade de Deus. E aí é que está uma questão, parece que a gente mistura um pouco isso. Quem é Jesus e quem é o Pai? O Pai e o Filho. É esse que eu recebi todo o poder no céu e na terra. Pelo Pai. Ele tem nas mãos a chave do inferno e da morte. Ele reina. Ele é o Senhor. Mas tudo que ele é foi concedido pelo Pai. Agora, encerrando isso, nós vimos ali então em Mateus, não é? Quando ele dá outra dica também, com relação ao culto. Para quem é o culto? Nós realizamos um culto para quem? Nós nos rendemos de corpo, alma e espírito para quem? É para Jesus ou para Deus, Pai? É para o Filho ou para o Pai? Então ele diz o quê? Isso é muito sério. Somente diante dele te prostrarás. Pai, Deus. E somente a ele darás culto. Está lá em Isaías, ouça Israel. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Então nós temos que discernir quem é o Pai, quem é o Filho e também quem é o Espírito Santo. Há um único Deus, essa é a verdade. Aleluia. Está ligado a ele, tanto o Filho como o Espírito Santo, cada um no seu papel, mas a liderança completa. Muito bem, aleluia. Ele diz aos seus discípulos, eu tenho que ir. Vocês deviam se alegrar nisso. Por quê? Porque o Pai é maior do que eu. Pense nisso. Deus te abençoe.